Nós vamos agora receber aqui a doutora Camila Dalmora, que é infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Germano, Mariana. Boa tarde. Tem uma notícia que está chamando a atenção, que envolve inclusive uma vigilância que é feita pela Organização Mundial da Saúde de 5 casos confirmados ou 5 casos em monitoramento do vírus Nipah na Índia. E daí fica tem aquela expressão gato escaldado tem medo, né, de qualquer coisa. E tem uma certa histeria já nas redes sociais. Nós temos aí a vivência ainda, o trauma da pandemia. Então gostaria primeiro que a senhora explicasse, afinal, o que é o vírus Nipah. É um vírus que foi conhecido, não é de hoje, né, lá do final dos anos 90. Isso, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é vamos respirar, porque não é assim. Então não é o Covid o retorno, apesar de realmente, como vocês falaram, nós estamos todos traumatizados toda vez que a gente ouve falar de vírus, Ásia, transmissão, controle de aeroportos, parece que nos assusta muito, né? Então assim, o Nipah vírus, ele é um vírus que ele vem, como é que ele chega no ser humano, né? Ele chega principalmente por 2 formas, ou um contato direto com o morcego, e na verdade é um tipo de morcego que ele não pica humanos, ele não morde humanos, ele come frutas e o humano ter contato com essas frutas contaminadas por ele ou pelas excretas dele, ou teve relatos de surtos ao longo do tempo que são relacionados à manipulação de carne, e aí pelo que os estudos colocam de abate, enfim, de carne de porcos que foram contaminados também com o contato com as excretas e esses frutos que esses morcegos acabam contaminando. O morcego não fica doente, né? Então ele é o reservatório desse vírus. Desculpa, eu não sei se eu... Não, acho que está bem claro. A minha dúvida, é claro que é a dúvida de todo mundo, mas acho que a senhora já adiantou em alguma medida, né, que não é para ter essa situação de alarme tão angustiante como a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, mas é a possibilidade de pandemia, né? Qual é a chance de uma pandemia a partir desse vírus que, por enquanto, está mais restrito à Ásia? Isso, esse morcego especificamente, ele tem na Ásia e na Oceania. Então, na América do morcego, a gente não vai ter doença, tá? Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma disseminação pessoa a pessoa, que a gente chama. O que seria isso? Alguém se contaminar no local que está tendo, neste momento na Índia, a gente já teve surto em Malásia, Singapura, nas Filipinas, e essa pessoa em viagem, então, transmitir para outras pessoas. O que se sabe ao longo do tempo, desde 2009, que a gente tem esses primeiros relatos de infecção, é que ele não tem transmissibilidade muito grande, assim, sustentada. O que quer dizer? A gente tem os relatos, por exemplo, dos profissionais de saúde que atenderam os pacientes ali, então atendeu um paciente doente, aquela pessoa teve, mas essa cadeia não se perpetua, né? Muito talvez possa estar relacionado também à letalidade desse vírus, né? As pessoas ficam muito doentes. Então, diferente daquilo que a gente via em outras infecções virais, que tu tem sintomas mais leves, e aí tu tem uma probabilidade de continuar o teu dia a dia e de transmitir mais, né? Então, tem essas 2 questões. Até hoje, com todos esses surtos, sempre se conteve naqueles locais. Eu tentei entender um pouco por que dessa vez está tendo esse alarme maior, vamos dizer assim, porque na metade do ano passado, na OMS já tinha considerações sobre um surto na Índia, com mais casos do que a gente está verificando agora. Quero inferir, tá? Isso é uma opinião minha, não achei nenhuma fonte que coloque isso, que mudou a localização dentro da Índia do surto. Antes a gente tinha, olhando pelos mapas ali no sudoeste da Índia, e agora parece ser bem na fronteira com Bangladesh, que é uma área bem extensa. Imagino que por isso, por estar mais próximo das fronteiras, que talvez eles estejam um pouco mais atentos neste momento. Não sei, isso foi uma inferência que eu fiz tentando estudar um pouco de geografia hoje de manhã. E
Se tem algum brasileiro, gaúcho, que está nos ouvindo e que vai viajar para a Ásia, para a Índia, tem algum cuidado que precisa tomar, alguma precaução, algum protocolo que precisa adotar, ou não é o caso ainda? Não, na verdade, assim, ó, como é que se transmitem essas patologias todas, esses vírus que acabam causando sintomas respiratórios também, né? Porque o Nipah, então, ele vai ter uma manifestação de febrão, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, então, como qualquer virose, né? Sempre que a gente tem contato com pessoas com esses sintomas, né, é de bom tom que essas pessoas utilizem máscara como contenção de fonte, né? E quem está tendo contato, então eu que vou ter contato com alguém que possa estar com sintoma, eu utilizo máscara. Não existe nenhuma orientação da OMS formal quanto a isso, quanto a cuidados em viagens, tá? Nem da OMS, nem do CDC quanto a isso. Se você quer se sentir mais seguro, aquele hábito que os japoneses têm, né? Que é de usar máscara o tempo inteiro. Então acaba sendo, eu quero me sentir mais protegido. Talvez seja uma estratégia, tá? Mas importante, não existe uma recomendação neste momento dos órgãos internacionais para esse tipo de cuidado ou qualquer restrição de viagem para esses locais, tá? Em relação ao agravamento da doença, nós lembramos que no caso da Covid, o caso de agravamento era a pneumonia que levava a óbito. Nesse caso, o agravamento é uma encefalite. Isso, é uma infecção que ela acaba atingindo o sistema nervoso central, que a gente coloca. O paciente começa com confusão, desorientação, evolui para um coma e pode ter também a questão da depressão respiratória também pela questão neurológica. Da mesma forma, não tem um tratamento específico, tem uma série de coisas, de medicamentos em estudo, mas não tem um tratamento específico até o momento, e então se coloca medidas de suporte que a gente diz, né? Então, esperar o tempo do vírus ter a sua replicação, agir e a gente conseguir nesse tempo controlar as outras coisas. Mas pelo que o histórico até agora, lá desde o final dos anos 90, quando foi diagnosticado, encontrado pela primeira vez, é de uma alta letalidade, se fala em mais de 50% dos pacientes que podem ir a óbito, mas uma baixa transmissão. Exatamente, é exatamente isso. Então, dizer que é impossível que a gente tenha transmissões, isso ninguém pode afirmar, né? Mas o que a gente tem é uma baixa possibilidade olhando para a nossa história, para outros surtos que a gente já teve, né, desse vírus, que em áreas que acabam ficando endêmicas, mas teres uma pandemia é muito pouco provável com o que se tem da história. Ótimo. Então, desculpa repetir um pouco a pergunta que para alguns ouvintes não ficou clara. Não é possível, então, uma transmissão respiratória, é isso? Não, ela é possível sim. Ela é possível. Tá. Isso, tá? Transmite por gotículas, né? Por secreções respiratórias. Existe essa possibilidade de transmissão de humano a humano, né? Tanto é que a gente tem os profissionais ali que na Índia, nesse surto agora, eles colocaram que são profissionais de saúde que foram acometidos, provavelmente pelo atendimento de algum paciente índice, né? Então existe, tanto que as recomendações da OMS, do CDC, no sentido de o que utilizar de equipamentos de proteção do profissional de saúde para atender aquele paciente, inclui o uso de máscara, né? Inclui os cuidados de barreira máxima. Então, existe essa possibilidade. Por isso que a gente fala da questão do uso, se quer se sentir, né, na comunidade, eu vou para a Índia, eu quero me sentir mais tranquilo, acaba utilizando uma máscara cirúrgica, né? Que é um racional que a gente acaba tendo e que deveria talvez aprender da pandemia do Covid, isso, né? Que para muitas doenças respiratórias é que a gente não dá tanta... já não dá mais tanto, não se preocupa mais tanto com isso, né? Mas se a gente parar para pensar, entrar num avião hoje com influenza é a mesma coisa, né? Então, todas essas patologias que podem transmitir por gotículas é isso. A gente pode utilizar máscara como uma medida de precaução. Mas o que a gente quer dizer é que não é para criar pânico, né? Muito pelo contrário. A princípio, tudo controlado, não tem nenhum alerta. Eu fico tranquila em confiar nos alertas da OMS, os alertas do CDC, os próprios alertas da Anvisa, que são pessoas que estão muito conectadas nisso, né?
e nos trazem essa informação no sentido, agora a gente precisa se mexer. Quando a gente olha que tem lá na OMS, que é um patógeno, é uma patologia de preocupação da OMS, é porque eu tenho uma alta letalidade, uma possibilidade de transmissão e uma coisa que eu não tenho tratamento. Então, o olhar da OMS sobre isso, vamos descobrir tratamentos para essas doenças, né? Então, por isso que entra também nesse rol de preocupação, e talvez isso está gerando um pouco de ruído de comunicação nas notícias, Sim. na rede social. As pessoas ficam muito preocupadas porque a pandemia é uma sombra eterna na nossa vida, né? E aliás, Mari, minha próxima pergunta ia ser justamente por aí. A gente fica, claro, aliviado e feliz, inclusive, que a chance de uma nova pandemia a partir desse vírus é muito pequena, como disse a doutora Camila. Mas a gente já ouviu de muita gente que a possibilidade de uma nova pandemia no curto ou médio prazo seria bastante alta. Eu queria lhe perguntar se a senhora concorda com isso. Realmente é muito provável que a gente conviva com uma nova pandemia no curto ou médio prazo? E caso sim, se a senhora acha que a maneira de encarar uma nova pandemia seria muito parecida com a anterior, né? Com lockdown, distanciamento, suspensão de atividades, ou se a gente avançou um pouco nos protocolos, né? Na maneira de se prevenir. É meio complexa essa tua pergunta, tá? Comprida também, desculpa. Comprida. Não, mas pelo comprida não é o problema. Mas mais ou menos a pergunta de $1 milhão, né? O que a gente sabe? Que os vírus, eles sofrem mutações, né? Que foi o que aconteceu com o Covid. Então, a gente sempre tem a possibilidade. Se a gente olhar ao longo da história, a quantidade de surtos que a gente teve de influenza A gente sabe que tu pode ir tendo. A gente teve em 2009, um surto de influenza, que foi muito mais rapidamente controlado, porque tinha um tratamento, porque a gente tinha uma série de outros fatores e uma parcela grande da população, principalmente os mais idosos, que já tinham tido contato com a gripe espanhola, enfim, tem todo um racional sobre isso que é feito. Sempre existe. E no mundo em grande circulação, como a gente está, né, é impossível a gente pensar que se eu tenho alguma coisa, algum patógeno que se transmite muito rapidamente, a gente não vai ter contaminações. O que eu acho? Eu acho que não tem como pensarmos que somos os mesmos depois da pandemia. Nós temos que ter aprendido, e eu acho que aprendemos muita coisa. Como profissionais de saúde, e especificamente na minha área, que é o controle de infecção, eu posso garantir para vocês que a gente enxerga coisas muito diferentes hoje. A gente sofreu muito, mas aprendeu muito. Então, esse olhar sobre a precaução, sobre tu pensares enquanto sintomatologia, né? Essa coisa que a gente fala, de estar com sintoma respiratório, usar máscara. Se vocês me permitirem fugir um pouquinho do tema, que agora a gente vai começar a entrar daqui a pouco de novo, nas surtos de influenza, a gente está tendo aumento de casos de Covid, aumento de casos de influenza, vírus sincicial respiratório, que é o que a gente vê aqui no Sul o tempo inteiro. As medidas são as mesmas, é higienizar a mão, usar máscara se tiver sintoma, distanciamento se tiver sintoma. Aquelas questões todas de lockdown, enfim, eu não sei, tá? Não sei realmente o quanto isso trouxe ou impactou. Na época, eu vou te dizer que eu era uma das pessoas que era totalmente a favor, porque quem estava na linha de frente batia o pânico todas as vezes quando a gente olhava mais gente. Então é bem complicado.